E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palestra. Sabe quem foi apresentado? O Kelvin! E junto dele, a presidente. A Leila falou e falou coisa importante. Vamos ouvir. Fala, Leila! Leila! O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional, competente, e que eu gostaria até de falar com vocês. Quem está falando é Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Porque o que eu ouço, o que eu vejo, opiniões que tem que se fazer isso ou aquilo, isso não me interessa. Vocês sabem que pela minha personalidade, eu faço o que é melhor para o Palmeiras e decido aqui dentro da academia de futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e não decido também ouvindo comentaristas, tá? Eu decido profissionalmente e racionalmente, tá? E aqui, enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista e nem uma parte de torcedor, tá? Então, eu tenho todo interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá. É interessante o que disse a Leila. Pascoal, eu começo com você. Bom, de princípio, eu acho que todas as opiniões são válidas, né? Não importa se elas vêm da torcida, se elas vêm de analistas, se vêm de jornalistas ou de quem quer que seja, né? Eu acho que todas as opiniões devem ser ouvidas, porque descarte as que não servem. É claro, desse embate, desse confronto, né? Claro. Porque isso se chama democracia. Eu posso não gostar da opinião dele, mas eu vou lutar para que ele tenha opinião. E nem por isso você isso vai se ficar... chama democracia. E nem por isso você vai ficar com ódio dele. Não, ninguém. Raiva, ódio é uma palavra que isso aí. Você gosta da pera, você fala, não, eu gosto de maçã, mas a pera te fez alguma coisa? Não tem nada a ver com isso. Eu acho que todas as opiniões são válidas e tudo que é dito tem que ser observado, analisado e se aproveita aquilo que for mais interessante. Quando você exclui de tudo que acontece as pessoas que estão ao redor do acontecimento, você acaba se excluindo desse arredor. E você acaba ficando numa casta muito pequena, onde as soluções são muito pequenas. Mas é só a minha opinião. Não, perfeito. Eu aproveitaria melhor. Quando fui dirigente de futebol, aproveitava todas as opiniões. Eu tinha uma máxima comigo. Se o jornalista soubesse alguma contratação que eu estava fazendo, ou soubesse alguma informação que tivesse acontecido, eu nunca neguei. Porque a verdade tem que vir à tona sempre. Essa sempre foi a minha colocação. Mas eu escutava todo mundo e analisava tudo que era dito e aproveitava o que era bom e o que não era. Quanto ao Abel ficar ou não, a Leila colocou nesse novo contrato que deu para ele que se o time não ganhar nenhum campeonato ele pode ir embora? Eu não escutei ela falar isso. Porque ele deixou muito claro na entrevista, Malandro. na penúltima entrevista, antepenúltima, perdão, entrevista, que se não tiver essa cláusula ele não assina. Por que ele fez isso? Respondo para você com a maior tranquilidade. Por quê, Pascoal? Para criar mais opções de contratações para o time do Palmeiras. Sim. Para ele buscar o Palmeiras agora. Eu não sou baú para ficar guardando. O Palmeiras está pensando em 4 reforços. Ou seja, ou você melhora ou ele vaza. Mais 4. Mais 4 até setembro. Um lateral esquerdo para o lugar do Vanderlan. O Vanderlan está indo embora para o Red Bull, certo? Para a Bragança Paulista. Por 7 milhões de euros. Eu acho uma venda espetacular. Boa. 7 milhões de euros pelo Vanderlan, uma venda espetacular. Está buscando um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia, que é para jogar no lugar do Rios, que foi embora, certo? E mais um atacante. Esses são os 4 pontos que o Palmeiras busca. Eram 3. Com a saída do Vanderlan, são 4 que o Palmeiras está buscando. Eu falei ontem aqui
Conversei com uma figura importante, algumas pessoas que a gente ainda tem. Eu sou repórter do modelo antigo, sabe como é que é? Liga. Eu ligo para a pessoa e pergunto. Ou então a pessoa me liga e fala o que está acontecendo. Eu sou desse modelo antigo ainda. Eu não acordo de manhã e acho que vai acontecer. Eu ligo para a pessoa e pergunto. Então, nessa de ligar para a pessoa e perguntar, ele fala, estão procurando 3. Você não dá notícia por intuição. Eu nunca vi isso. Eu nunca tive isso na minha vida. Não, você Quase, ver a gente viu. quase 50 anos de profissão, eu nunca tive essa possibilidade. Agora, eu acho que tudo que é dito tem que ser analisado, tem que ser aproveitado, senão você se fecha numa situação em que você, às vezes, não encontra a melhor solução. E para encontrar a melhor solução, você tem que ter um horizonte mais amplo, um horizonte mais limpo, para você encontrar as melhores soluções. É só a minha versão. Se alguém não gostou, não tem problema não. Isso é democracia, hein? Eu acho a Leila... Ela é uma ótima presidente. Eu acho a melhor presidente de clube do Brasil. Ótima presidente. A gestão da Entre Leila todos. como presidente é ótima. Tanto é que ela permite que o Palmeiras gaste esse ano mais de 500 milhões de reais em contratação, mais de 200 no ano passado, com a base sempre muito forte, revelando jogadores. E mesmo trazendo tantos jogadores... Revelando e vendendo. Vendendo bem. Entendendo bem. Vendendo bem. Né? Não é todo clube que vende bem. Ali, vendendo muito bem seus jogadores. E mesmo isso em campo, não se refletindo em qualidade de jogo, ela continua acreditando no trabalho do técnico e ela continua, segundo a informação do Pascoal, disponibilizando quantidades enormes de dinheiro para o Palmeiras ter uma equipe capaz de ganhar títulos. Apresentou um lateral direito de ótima qualidade. Esse Kelvin é bom jogador, cara. Sim. É bom? Então, assim, eu acho a Leila, assim, o trabalho dela, e a Leila não precisa entender de futebol. Né? A Leila não precisa entender dos jogadores, das dinâmicas de jogo, a Leila precisa ter quem entenda de futebol no seu departamento, que vão desde os analistas de desempenho, analistas de mercado, que preparam os jogadores, e passando principalmente pelo técnico, porque não existe contratação no Palmeiras que não teve um aval forte do Abel Ferreira. Todas as contratações, se elas funcionam ou não funcionam, elas têm um aval forte do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira é a pessoa mais importante do Palmeiras, quando a gente fala de futebol, a mais ouvida, e aqui faz as coisas andarem ou não consegue fazê-las andarem. Então, o fato de ela querer renovar com o Abel mostra como ela acredita no profissional que ela tem como seu líder no departamento de futebol e o mais bem remunerado de todos. Partindo desse princípio, eu espero que o Palmeiras jogue mais. E eu não estou falando isso porque o Palmeiras foi eliminado contra o Corinthians, estou falando isso bem antes. Para mim, o Palmeiras não tira o melhor possível do seu elenco há muito tempo. E eu não duvido do Abel, tá? Eu sou uma pessoa que defendeu muito o Abel. Eu acho que o Abel arrumou 500 soluções ali em momentos que eram bem difíceis, com elencos bem inferiores a esse que o Palmeiras tem hoje, em contextos mais difíceis, jogando contra equipes melhores, com ideias de jogo inteligente. Então, eu não duvido que o Abel faça isso, mas eu acho que o Palmeiras do Abel não rende o que pode, inclusive, quando ganhou, não rendeu o que podia, o Campeonato Brasileiro da última vez. Por quê? E aí vou falar do meu erro. Quando o Palmeiras entra com aquela escalação contra o Boca Juniors, mantendo o time que é eliminado da Libertadores, o Palmeiras provavelmente ganharia do Fluminense se passasse para o jogo decisivo da Libertadores. Sei não, hein? Eu acho que sim. Mas tudo bem, posso estar errado. É meu palpite. Não jogou, você não sabe. Exato. É isso. Eu era mais time. Sei não é por isso, não é porque eu acho que ganharia o Fluminense. Era mais time que o Fluminense. Eu achei que o Abel estava certo de manter aquela escalação. E a minha impressão foi que depois daquela escalação fracassar contra uma equipe fraquíssima do Boca Juniors, pesada, mas fraquíssima, ele muda tudo, porque não tinha mais o que fazer. Aí entra o Endrick e tal, o Botafogo começa a fraquejar e o Palmeiras, no final da temporada, joga um grande futebol e consegue o título do Campeonato Brasileiro. Dali em diante, mesmo quando ganhou o estadual, o Palmeiras Após nunca... contra o Botafogo. Após o jogo contra o Botafogo. O Palmeiras nunca mais foi a sua melhor versão possível, nunca mais se aproximou de ser a sua melhor versão possível, a não ser num e no outro jogo. E a Leila Pereira mantém o técnico, então estamos falando de 1 ano e meio, gastando 200 milhões ano passado em contratações, mais de 500 esse ano, colocando mais dinheiro para investir e dando uma entrevista aqui dizendo: eu quero que ele fique até 2027. E ela é uma presidente que se fala, ao contrário de muitos outros, você não vai colocar aqui, tá jogando para a torcida. Não, ali a palavra é a palavra mesmo. Tá? Então eu acho que ela tem a melhor gestão do futebol brasileiro, o que não significa que vai acertar sempre. E eu discordo dela numa coisa, apesar de concordar com ela sobre a competência do Abel. Vendo que o time não está conseguindo jogar, eu esperaria mais para renovar.
Não, mas ela não espera porque ela tem certeza que o time vai melhorar. Perfeito, perfeito. E ela tem certeza que o Abel tem capacidade para melhorar o time A do segunda Palmeiras. parte, eu concordo. Eu tenho certeza que o Abel tem capacidade. A primeira parte tem coisas do futebol que são muito... E eu vou dar exemplos aqui. O Guardiola não desaprendeu a montar time de futebol. Mas depois de ser o melhor técnico da história, por isso estou falando do Guardiola, perdeu a mão nessa última temporada. O Liverpool do Klopp já teve queda de rendimento. Os melhores técnicos do mundo, às vezes, têm alguma dificuldade e perdem a mão. Mas óbvio... eles foram mantidos. Por que você não renovaria com... Eu não falei que eu não renovaria. Daria tempo. Ah, tá. Eu não falei que eu não renovaria. esperaria mais tempo. Eu provavelmente renovaria, mas eu não tenho certeza agora. Então eu esperaria mais, até porque o Palmeiras paga um salário, como disse o Zé, que o Abel dificilmente vai ganhar fora. Aqui o Abel manda como não vai mandar em nenhum clube. Aqui ele trabalha num time que pode ganhar qualquer campeonato, porque tem elenco para isso. O que eu não sei se vai acontecer se ele for para fora. Ou seja, o Palmeiras é muito bom pro Abel. O Palmeiras é espetacular pro Abel. E a instituição, para mim, é mais forte que qualquer personagem dela. Eu quero ouvir, sabe quem? Põe na tela ele. Rafael Marques. Olha o estilo do homem. Tá com um cara que choveu e pelo jeito com vento. Seu cabelo tá indo pro lado pro outro. E aí, Rafa? Ele tem cabelo. O pior não é o cabelo, o pior é o óculos, né, Felipe? Você me empresta aquele Sei bem para-brisa disso. de óculos, você tenho tem? cabelo, Se eu tenho tiver, pode me emprestar. Pois é, do nada começou a chover aqui no Rio de Janeiro, não tinha nem previsão de chuva hoje. Estou ouvindo atentamente o debate sobre a Leila. Eu só acho que, assim, tudo que é falado, tudo que é dito de uma forma muito imponente, de uma forma muito autoritária, de uma forma muito egoísta, não soa bem, né? Ela até pode pensar isso. Olha, pessoal, eu não acho que seja muito bacana esse cenário de críticas constantes, eu aproveito muito pouco. Agora, ela dizer que eu decido, eu faço, eu quero, por mais que todo mundo saiba que isso seja a verdade dos fatos, na prática, em termos de discurso, convenhamos, eu acho que para uma líder de um projeto como ela é, para uma comandante de um clube gigante como é o Palmeiras, fica aquela sensação de que o sentimento médio do consumidor do Palmeiras, da opinião pública do futebol, isso não tem valor nenhum. E não pode ser assim. Parabéns ao Pascoal pelo seu testemunho dos tempos que foi dirigente, e o caminho é esse mesmo. É da discussão que nasce à luz. As ideias, elas têm que ser absorvidas, elas têm que ser consideradas, elas têm que ser colocadas em uma discussão, e é através desse tipo de cenário que você chega a grandes conclusões e automaticamente só o Palmeiras tem a ganhar com isso. Foi apresentado, é o meu dia, presidente vem, aí opa, deixa eu ficar... Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Vamos ouvir o Kelvin. Quero ouvir o Zé sobre ele. Bom, acho que voltar porque simplesmente era o Palmeiras, né? Como eu já falei, um gigante, né? Eu precisava disso, de um grande desafio, né? Ser as responsabilidades de vestir essa camisa, né? Mas estou pronto, estou preparado. E como o professor vai me usar, estou tranquilo, estou preparado. Sei que ele usava o Mike um pouco mais à frente, né? Mas hoje em dia eu acho que o futebol pede um jogador mais completo, que seja bem defensivamente, muito e bom também no ataque, no último terço. E estou preparado, em todos os sentidos, para jogar. Cara, eu acho que a cobrança você jogando no Palmeiras sempre vai ter, né? Um grande clube, um gigante do futebol brasileiro. E a gente entende, né? A torcida. E a gente trabalha no dia a dia para isso, né? Mas infelizmente a classificação não veio, né? Estava no estádio torcendo pelos meus companheiros. E o mais importante é chegar aqui hoje e ver a vontade de todos os jogadores que estavam na partida de treinar mais, de se dedicar mais, para já no domingo já dar uma resposta, né? Então acho que esse é um sentimento muito, muito gratificante de estar aqui e de ver meus companheiros treinando depois de uma noite tão difícil como aquela. Zé, eles vão falar uma coisa pra você, diria o grande Milton Neves, trabalhando muito tempo. Um abraço ao Milton Neves. Zé, Kelvin, é que ele tá chegando num momento que tá tendo tanto jogo importante que eu acho que até ele a gente não deu o destaque que deveríamos. Estamos dando agora, a apresentação foi agora, mas antes eu ouvi a confirmação. É que com tanto jogo, a gente foca no jogo. Eu acho que é um lateralzaço. Pensando em contexto brasileiro, já tá falando uma posição que hoje em dia não é fácil de achar jogador. Pra mim, o Kelvin chega e joga, Zé. Não, ele é bom jogador, muito bom jogador mesmo. Ele do meio para frente no Atlético Paranaense, ele dava muitas opções aos jogadores de meio campo. Ele chega fácil no ataque, ele cruza, finaliza. Ele é bom jogador. Com todo respeito, uma coisa é jogar no Atlético Paranaense, com todo respeito ao Atlético. Claro. Outra coisa é se jogar no Palmeiras.
Precisa ver como cobrança. expectativa, Sim. como ele vai se adequar ao sistema de jogo que o Abel vai colocá-lo para jogar, como vai ser essa adaptação, vai ser rápida, vai ser demorada. Então, acho que tem alguns fatores que precisam ser levados em consideração. Mas, como jogador, eu acho que ele vai acrescentar bastante ao Palmeiras. Acho que tem uma coisa só, Pascoal. Como sempre, o Abel traz jogadores muito operários, que são de qualidade, mas não são os mais renomados. A política de contratação do Palmeiras é diferente da política de contratação que o Flamengo usou por muito tempo. Parece que muda um pouquinho, apesar de trazer grandes jogadores também. Jogadores mais prontos. O Kelvin é um jogador que tem idade para ser um jogador pronto e depois que o Palmeiras perdeu o Estevão, o Palmeiras tem muito pouca individualidade pelo lado direito e o Palmeiras agora tem um lateral que apoia na direita, que não tinha com essa competência. Então o Abel ganha mais uma opção tática, mais um jogador de qualidade e dali em diante vamos ver o que isso agrega no jogo do Palmeiras e principalmente nos resultados. Nessa estrutura de jogo, ele pode fazer a dobra que ele gosta tanto, o Abel, né? A dobra de laterais, porque o Kelvin do meio para frente, agora, ele tem uma característica que o Palmeiras pode aproveitar bem, que ele entra em diagonal e ele vai abrir o corredor, entendeu? Ele é bom jogador nisso, né? Agora, o Palmeiras, para ter essa característica de jogo, aí vai ter que usar o Giai, como já vinha sendo utilizado, quase como terceiro zagueiro. Faz aquele balanço do terceiro zagueiro. Se a bola sai pela direita, fecha o Piquerez. Se sai pela esquerda, fecha o Giai. Entendeu? É o balanço natural quando sai a jogada pelo lado do campo. E aí, se você perguntar para mim, tecnicamente, quem joga mais, Kelvin ou Giai? Eu respondo para você. Quem? É o Kelvin. Com a bola? Com a bola é o Kelvin. Consideravelmente mais. Qual é o Kelvin? Agora, o poder de marcação do Giai é maior do que do Kelvin. Então, eu acho que é bem possível que eles possam jogar numa dobra. Né? Aí você vai dizer, mas e o Facundo? O Facundo pode jogar pela esquerda, como já jogou também algumas vezes. Né? Apesar de que o Sousa que chegou há pouco tempo, está cumprindo mais o papel, né, daquele setor do que propriamente o Facundo, que foi deslocado pela direita, que é a característica dele, né? Que é o pé direito ficar pronto para bater no gol. Mas ele não encontrou ainda a falta do Rios. É esse meia que o Palmeiras quer contratar. O jogador para suprir essa ausência. Sabe o que eu acho mais curioso Rios? quando você fala isso? Você obviamente pensa, e faz parte do nosso trabalho, e eu não estou falando que você está certo ou errado, porque eu não sei o que vai acontecer, mas tem toda a lógica que você falou, em como o Abel trabalha. Porque se fosse um outro técnico, fosse o Felipe Luiz, você não ia cogitar a dobra. Não. Você ia falar que o Kelvin vai ser lateral e o Flamengo vai ganhar apoio, Perfeito, etc. perfeito. Qual das opções é a certa? Para jogar com um jogador de dobra, ele vai ter que ter um meia de apoio. Perfeito? O que é um meia? Se eu explicar, eu gosto sempre de explicar as coisas para quem está em casa para entender. O Palmeiras joga com triângulos ofensivos. O meia da esquerda se aproxima do lateral e do ponta. Isso é um triângulo. Deu para entender? É um triângulo, faz um triângulo. O ponta, o lateral e o meia. Deu para entender? Ó? O ponta, o lateral e o meia. É um triângulo. Tanto na esquerda quanto pela direita. Zé Rafael fazia pela esquerda e Rafael Veiga fazia pela direita. Vocês estão entendendo? Sim. O que eu estou falando? Porque senão fica difícil o entendimento para quem está em casa. Então, esses triângulos foram abandonados pelo Palmeiras. Por quê? Porque não tem o meia que faça o apoio, né, pela esquerda e não tem mais uma meia que faça o apoio pela direita. E para jogar com esses caras, o volante tem que ser centralizado. O volante tem que jogar o M. Martínez, por exemplo, que é um jogador que tem melhor passe, né, para sair com a bola trabalhada, e o Abel agora está fazendo a saída de 3 com o volante. Vou explicar também. Saída de 3 com o volante. São os 2 zagueiros e o volante que vem para receber a bola. Perfeito? Esses 3 fazem a saída de bola. Por quê? Os laterais adiantam, alargam o campo para não ter aquela marcação fechada em cima dos caras que estão saindo com a bola. Se tiver pressão, quebra a bola no centroavante. Então, é o estilo de jogo que o Abel está adotando hoje no Palmeiras. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu acho que o Kelvin tem que ser lateral. Porque o Palmeiras tem jogadores para atuarem na frente dele com muita qualidade e a dobra ela pode ser usada sim diversas vezes, mas se ela for a primeira opção, ela está sendo uma escolha extremamente conservadora e o Palmeiras tem o elenco para fazer mais Não, estou dizendo que pode ser. Arremata aí, turma. Mas quem vai jogar Arrematem. ali? Facundo. Colegas. por exemplo. Eu, sinceramente... fazer isso? Felipe não. Anderson. Lateral, pô. Felipe Anderson, eu não sei.
Tá jogando, Felipe Anderson? Não, voltou agora de lesão, entrou um pouquinho. Ah, tá. Não, mas Rafael Veiga. Eu acho que assim... Pra fazer o meia do lado direito. Sim, mas eu acho assim, eu acho que a cobrança em cima do Abel é fazer esse time jogar pra frente. Sim, isso. Não jogar pra jogar no erro dos adversários. O Facundo é um jogador importante pro Abel, porque ele corre para os outros. Mas então. todo mundo no Palmeiras hoje corre. Muito. Mas jogar, armar time, armar jogadas, fazer gols, finalizar, correr, todo mundo corre. O Palmeiras precisa de jogador para jogar futebol. Para nos momentos difíceis pegar a bola e fazer o que o Garro fez, pegar a bola e fazer o que o Carrillo fez, pegar a bola e fazer o que os jogadores diferenciados fazem. Agora, se é para correr todo mundo, então tá bom. Só que é o seguinte, o que o Palmeiras vem fazendo nos últimos 6 meses, 8 meses, vamos dizer assim, todo mundo já sabe. O Palmeiras é forte, tem intensidade, joga muito no erro do adversário e tal, mas ele está com muitas dificuldades de resolver jogos. Até a bola parada, que era o Gustavo Gomes, que resolvia um tempo atrás, já não está mais conseguindo encontrar isso. Então, o Abel você tem que ser cobrado para fazer esse time jogar, não ficar dependendo do erro dos adversários, porque nem sempre os adversários vão errar. E quando eles estão errando, o Palmeiras não está aproveitando. Vamos fazer o seguinte, aquele abraço ao Rafael Max. Tá na chuva, tá na Lapa, é sexta-feira, que maravilha, acabar o plantão, desligar o microfone, é só cruzar a rua e seguir a vida. Abraço, Rafa Marques! Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!